Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Essa semana falando sobre retribuindo, um assunto interessante para pensarmos ali na velhice, os últimos anos de vida, o que fazer com os recursos que Deus nos abençoou durante toda a vida. Então a lição de hoje vem como título: Não levamos nada para o túmulo. Essa é uma certeza que devemos ter. Não vamos levar carro, casa, dinheiro, nada disso é levado. Os egípcios cometeram esse erro, alguns até, quando morriam, os seus escravos tinham que ir junto, porque na nova vida ele achava que chegaria com riqueza, os seus soldados, e muitos erros foram cometidos nesse pensamento. Nós cremos que quando a pessoa morre, ela descansa para ter o encontro com o Senhor. Ele apenas passa da vida como um sono para a ressurreição, ou eterna ou perdição eterna. E com isso, queridos, precisamos pensar, antes de nos despedirmos deste mundo, o que vamos fazer com os nossos recursos. Às vezes os recursos não vão para a mão de quem a gente esperava ou queria, por isso que pensar em fazer um testamento, fazer algo que direcione para onde vai esse recurso é importante. A Bíblia fala um pouco sobre esse aspecto dos recursos, da vida, o que a gente deveria fazer. E são vários textos, eu vou destacar apenas alguns. O aspecto de 1 Timóteo 6 e 7 também é um texto a ser destacado, porque ele fala, ó, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, como eu já havia dito. E o verso 7, porque nada temos trazido ao mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Eu acho que esse é o texto mais claro aí, nesse aspecto de que nada temos, nada levaremos. Também Tiago 4,14, que fala que não sabemos do dia de amanhã, que a vida é como uma neblina que vem e passa, e se a gente não cuidar, a nossa passagem é muito rápida e não deixou nenhum legado. Com isso, querido, não se prenda às coisas materiais, coisas deste mundo, achando que isso é a grande fonte de alegria da vida. A gente precisa, como a Bíblia diz, né, em Provérbios, que a gente deve pedir a Deus nem que riqueza, nem pobreza, mas que Ele nos ajude a viver bem, viver ao lado dele. Esse texto você vai encontrar em Provérbios 30, verso 8, um texto importante também para o nosso estudo dessa semana. Então, queridos, não se prenda ao lucro, não se prenda a valores financeiros, mas viva em alegria para o Senhor. É assim que deveria ser a vida do verdadeiro crente. No fim da vida, não importa se a pessoa tem muito ou pouco bem, o planejamento patrimonial pode ser seu ato final de mordomia cristã. Então, mesmo no pouco que temos, como é que vai acontecer quando formos embora? Às vezes, a gente fala da família, cuidar da família, mas muitas das vezes são filhos que já são bem criados, filhos adultos, filhos que já têm sua família. E a gente precisa pensar sobre a obra de Deus. Eu achei interessante que eu não soube se foi o próprio pastor que planejou ou foi da sua esposa, mas, por exemplo, um pastor, quando faleceu, adventista, a sua esposa doou toda a sua biblioteca para a biblioteca da faculdade adventista e até a faculdade recebeu, colocou o nome da biblioteca em homenagem a ele. Até onde eu lembro, foram mais de 5.000 livros. Então, olha que doação excelente para uma instituição. É esse tipo de coisa que a gente tem que planejar. Não estamos falando apenas de recursos financeiros, mas os próprios bens. Às vezes você tem um terreno em uma localização que daria uma boa igreja, e aí então era um bom terreno também para doar para uma plantação de uma igreja naquele local. Lembro-me que um pastor nosso aqui na central de Castanhal, ele estava testemunhando de que uma mãe que não é nem da nossa igreja, ela veio trazer o dízimo e uma oferta do filho. E a gente ficou surpreso quando ele explicou de que o filho dela havia falecido em um acidente, e nesse acidente era em uma empresa, a empresa pegou e deu ali o recurso, né, que ele tinha direito como seguro, e ela desse seguro tirou o dízimo, tirou a oferta e queria devolver na igreja que ele frequentava. Eu achei isso muito bonito e nobre da parte dessa mãe,
mas deveria ser uma coisa que deveríamos fazer planejado. Explicar para a família ou fazer um testamento para que o dinheiro fosse direcionado para aquilo que a gente acha certo. Então, queridos, pense nisso. Agora, quanto vida, fazer esse bem, né? Ser caridoso durante a vida, deixar um legado de piedade, mas também faça um planejamento para o tempo final, tá certo? Deus o abençoe. A gente está tendo um pouquinho de dificuldade do horário de colocar às 6 horas, mas obrigado a você que tem assistido assim mesmo. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe nosso amigo que veio participar do estudo da lição, que a tua graça e teu poder esteja sobre ele, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau.